Ô, Cidinho, e esses radar aí? Por que tem tanto radar na cidade agora? Eu ia que tirar o essa do radar te bolso incomoda? agora. Não, porque eu Vou tirar pensei assim, do não bolso. tinha até ontem. Por que agora tem um monte? Não, porque esse contrato é de 2018. É, isso não Então, é nem medo. O quê? Bruno ainda ou era o eu homem acho já? que não sei. E aí o Ministério Público obrigou a colocar os radares, porque tinha um contrato, tinha que pôr em execução, que você vai gastar dinheiro Ah, às sem vezes pôr não tinha execução. escolha, vocês iam ter Não que tinha mandar escolha, de um nós tivemos jeito. que executar. Entendi. Agora eu vou te falar o que eu penso sobre radares. Na gestão do Tarcísio, em 2001, eu fui para a Getran na época, fui advogada, fui eu que ajudei, na época, a colocar os agentes de trânsito em Juiz de Fora. Foi quando começou a lançar em Juiz de Fora, que começou a ter agente de trânsito, radar, essas coisas todas. Eu sempre achei, e acho ainda, que o radar, ele não prejudica ninguém. O que prejudica é quem faz a infração. Tá certo? Então, por exemplo, o radar não prejudica. E se você passar lá, se você não passar no sinal vermelho, não vai ter problema. Se você não passar voando, não vai ter problema. Então, o radar, ele não faz nada, ele só aciona quem faz a má conduta. Então, eu não vejo problema do radar. Agora, a questão, por exemplo, do radar, as multas do radar, elas têm um fundo, e esse fundo, ele, por exemplo, de multa, ele é para poder você voltar para o trânsito. Então, por exemplo, o ano passado nós usamos muito a questão da multa para a questão de trabalho de asfalto, de fazer trabalho mesmo, né, de sinalização, essas coisas todas. Então, acho que as pessoas não têm que ter medo do radar. Né? Eu não tenho medo de polícia, eu não tenho medo de cadeia, eu não tenho medo nada disso. Elas existem. Basta que eu não cometa nenhum crime. Né? Não, é que a gente Então, fala até na questão de. Por exemplo, quando a gente tá falando de questão de agora, o buraco, radar, né? vou te falar uma coisa que ele é importante. Porque, por exemplo, os radares hoje com a tecnologia, ele informa, inclusive, ele tem outra visão muito maior, que a gente pode ver outros... Carro roubado. Carro roubado, não, e crime. Né? O placa Não. de que tá perdido o carro. Crime também pode acontecer, Exato. de você, inclusive, usar essas câmeras para isso, que hoje está tudo muito conectado. Então, o radar também, ele trabalha com a questão da segurança. E ele é fundamental nesse sentido, que você usa o mesmo sistema para você também... Para monitorar a segurança. Então, às vezes, as pessoas não sabem disso. Aquele radar que está lá, ali, de repente, é uma segurança para ela também, porque está sendo visto isso. Então, assim, ele é importante. Nós, na época que eu estou te falando que eu trabalhei lá, inclusive, eu montei o balcão de multa, que era o quê? Para a pessoa, ela poder ir lá, ver se estava errado, ela poder recorrer. Então, nós tínhamos lá os estagiários que ajudavam a pessoa a recorrer da multa, porque a maioria das multas, às vezes, que ela dava, tem muito erro administrativo. Então, você acaba derrubando esses erros administrativos, tá? Então, as pessoas não têm que se preocupar com radar, não devem se preocupar. Acho que nós devemos ser defensores, porque, por exemplo, ontem nós estávamos num lugar... A pessoa estava pedindo, será que não dá para colocar uns 2 quebra-molas? É isso que eu ia perguntar. Não é mais barato colocar um quebra-mola? O quebra-mola tem uma coisa, duas coisas. Primeiro, ele é ilegal pelo Código de Trânsito. É ilegal? É ilegal, não pode comprar eu sabia, não. Por quê? O quebra-mola pode te levar a um acidente muito grave. Se uma pessoa vem correndo, ela passa por cima, ela pode cometer um acidente. E o da Rio Branco, que é traffic ali é diferente. Ali é redutor. É redutor. Ali é redutor. Tem quebra-mola e você tem redutor. Redutor de velocidade. Tem uns ali que eu vou te falar, hein? Você sobe a montanha. Eles erraram no redutor quando fizeram aquilo lá. Porque, nossa, tem uns bem altos. Tem uns que são baixinhos. Mas já foi feito também. Tem muito tempo. Seu carro é baixinho. O Diogo de Ferrari. Eu tenho Lamborghini, né, pô? Desculpa. Rebaixado. O pai anda de Lamborghini, né, pô? Você deve ter um carro rebaixado, hein, Renatão emprestou o Lamborghini dele. Você acabou de entregar aí, né? Mas aí é o seguinte, o cara essa questão, não. E você pode ter... Aí a pessoa fala, mas os caras, por exemplo, moram num bairro tal. Lá os caras passam correndo, tem criança. Eles querem que coloque isso. Aí, por exemplo, eu perguntei para a pessoa, mas não era melhor ter um radar lá? Sabe? É que usam também muito aquela lombada eletrônica, né? Que fica aquele painel. Exatamente. Que vai reduzir. Que aí... Isso você pode colocar aqui, por exemplo, lá onde vai ter uma coisa que é importante, na subida. Esse não multa, mas assim, inconscientemente você reduz, porque você está vendo que está monitorando sua velocidade. Multa, sim. Não, mas tem se você quiser botar ali. Você passa, é multa. Agora, por exemplo, você não, mas tem a lombada que não multa, ela só fica o painel, vai reduzindo. Só para aí você vê que ele marcando você já segura. Tem uma subida, aquela subida ali quando você vem do Retiro. Sim. Aquilo é perigosíssimo. Ali é perigoso. Lá tem um radar agora, lá embaixo. Ele vai o radar ele vai medir, como ele mede a quantidade, o peso do caminhão.
Então, nós já estamos Ele consegue medir o peso. Ah, tá, porque tem por baixo não, não, ele mede. Então, os radar que nós temos ali estão medindo agora o peso. E calcula que pela velocidade do carro? Tem sensor. Caramba. Tem sensor. Não, no asfalto, né? Tem sensor. Então, tem sensor. Então, nós vamos, por exemplo, se nós falar que não pode passar caminhão naquele lugar... De X tonelada, exatamente, ele já não vai poder passar ali. Ele aí vai ser multado. Você entendeu? Então, você começa a regularizar, a organizar a cidade de uma forma também que é para as pessoas. Porque a cidade é para as pessoas. Sim. O que passa, às vezes, pode ser leigamente, óbvio, né? Porque, assim, muitos radares a gente, aqui tem um colégio, ali tem um não sei o quê, tem um fluxo X, faz sentido. Mas tem muitos lugares que não faz sentido. Então, a gente, às vezes, olha, poxa, mas por que tem esse radar logo aqui? Como que porque é feito? Porque a pessoa deve vir correndo. Como que é feito? Às vezes, até um lugar que não passa muito carro. Tem alguns lugares que eu vejo, não passa tanto carro aqui, que é meio isolado. Por quê? Mas será que não passa caminhão? Não, eu vou perguntar exatamente. Como que é feito o estudo para saber onde coloca qual que é o órgão que calcula ali? Quem faz isso é a CMU. Como que decide onde vão ser colocados esses radares? Por isso que eu estou perguntando. Porque às vezes tem um lugar que legalmente, eu falo, cara, aqui não faz sentido. Mas às vezes não. Eu acredito que, quer dizer, primeiro eu não tenho competência absoluta nenhuma para falar sobre esse assunto, porque... Fala quem é que eu ligo aqui agora. Eu não sei. Você fala pro Tadeu. Fala, Cidinho, que eu ligo agora. Então vamos falar com quem resolve. Passa que não vou falar agora. Eu tô com a Cidinha aqui, por que tem um radar aqui? Vou saber agora. Então, é porque é o seguinte, é claro que todo estudo de ponto, ele tem alguma coisa. Se esse radar, dependendo do lugar, ele pode ser o que eu estou te falando, que ele vai medir. Ele pode ser específico para essa parte de... inclusive para a questão de peso, de caminhão, tá? Pode ser para isso. Pode ter outro tipo de câmera. Então, ele é todo trabalhado nesse sentido. Eu acho que a galera tá questionando muito isso aí, porque justamente, por exemplo, você já não tá conseguindo andar rápido na cidade, porque a cidade tá cheia de buraco. Então não vai sofrer a multa. Pois é. E porque eu acho que o pessoal tá sentindo no bolso, né? Por causa da economia agora, tá com medo de tomar multa, pagar multa. Mas não vai tomar multa, gente. Eu nunca fui multada de radar, nunca. Pode olhar, mas não vou vou puxar a capivara aqui, Cidinho. Vou puxar para você ver. Eu puxo agora que é essa capivara. Eu nunca fui multada. Porque eu tenho que ir mesmo, porque eu era também lá da Getron, tinha medo danado, sabe que esse trânsito danado. Né? Então é o seguinte... Já fui muito lá preencher esse papelzinho. Então, assim, a gente tem que olhar, a gente tem que fazer isso todas as vezes que eu faço alguma coisa que passa daquilo que é determinado, eu estou também infringindo o direito do outro. Né? Se eu também estou correndo alguma coisa e não pode, eu estou atrapalhando alguém, eu posso conseguir acidente. As pistas foram colocadas para você ter determinada também. Igual você está falando, como é que é? Aqui é para 60, como é que determinou isso? Não sei, mas deve ter alguma coisa que foi estudada. Porque o pessoal tem medo, igual São Paulo, existe uma indústria disso aí, né? Você tem radar para alguns quilômetros um do outro, que o pessoal lá tá... Inclusive tem N deputados lá em São Paulo brigando para arrancar... Que a pauta é só essa. Que a pauta inclusive, é só isso. A pauta para eleger essa... A galera deve ficar com medo de acontecer alguma coisa aqui. Não, o bolsonarista tem essa pauta também, porque ele quer que a carteira seja com 40 Aliás, pontos. O Bolsonaro tirou um monte de radar quando ele entrou, não tirou, né? Ele é contra radar. Contra radar. Assim que ele entrou, ele cancelou um monte de radar. Ele contra a carteira, ele quer que tire as cadeirinhas das crianças. Cada um toma conta do seu filho, por aí afora, e pouco importa. Tá certo? Então, eu não preciso falar mais nada. Não preciso falar mais nada. Então entendido, né, gente? Vocês queriam saber de radar. Ela não quis passar. Eu vou puxar a capivara dela. Se tiver uma multa lá, eu venho aqui falar pra vocês. Você vai quanto? Mas você paga pra mim, viu? Vou puxar. Aí a gente vai lá pra ela assinar um negocinho lá de... Não fiz, né?